Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A campanha, marcada por uma tracking poll, espera mais luz da sondagem de hoje. Desde o início da tracking poll, isto quase não mudou com uma exceção. E o facto de quase não ter mudado é relevante. Porquê? Porque a tracking poll tem uma centralidade tão grande na campanha. Toda a gente fala da tracking poll. Toda a gente. Incluindo as próprias campanhas. Sim, evidentemente. Que a tracking poll, ela própria pode produzir resultados. Pode ou mobilizar ou desmobilizar votos, nomeadamente. Isso já aconteceu no passado. Não há volta a dar. O que o diretor executivo da CNN, Pedro Santos Carreiro, disse num dos espaços de informação da estação é o que se tornou lugar comum na atual campanha presidencial. A tracking poll da Pitagórica para a CNN, TVI, JN e TSF passou a ser o elemento central das conversas dos eleitores e das ansiedades dos candidatos. As suas indicações não passam disso, de indicações, e os seus autores e outros especialistas em consultas de opinião trataram por diversas vezes de pôr as coisas no seu lugar. Em vão. A cada dia que passa, os resultados da tracking poll são o zénite e o nadir da campanha em curso. Mais do que indicações, muitas vezes os seus números tornaram-se a própria campanha. Num caso que vai, muito provavelmente, marcar a posteridade, não se ouviram avisos como os que apontam para as limitações da consulta da Pitagórica, nem o precedente da eleição legislativa em que Rui Rio e António Costa apareciam ombro a ombro em véspera da votação, que acabou por dar uma maioria absoluta ao PS. Pelo contrário, as indicações da tracking poll tiveram o poder de desmoralizar candidaturas bem colocadas, em especial a de Luís Marques Mendes, e a de insuflar dinâmicas de vitória em outras que estavam em dificuldades, como a de António José Seguro. Afinal, o problema é do estudo ou da interpretação que se lhe concede? No dia que se espera a divulgação da grande sondagem da Universidade Católica para o público RTP e Antena 1, vamos tentar perceber como se devem ler as tracking poll e que diferenças apresentam em relação às sondagens propriamente ditas. E para esclarecer, contamos com a participação neste episódio de Paulo Alexandre Pereira, professor do Departamento de Matemática da Escola de Ciências da Universidade do Minho. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva, professor. Antes de mais, muito obrigado por vir ao P24. Nas notas metodológicas que tem enviado para os jornalistas, enfim, num gesto muito simpático, diria eu, de literacia numérica, e em concreto sobre sondagens e sobre tracking polls, o professor tem avisado que uma tracking poll não é o mesmo que uma sondagem. Consegue nos explicar quais são as principais diferenças de uma coisa e de outra? Nós não podemos falar que uma é mais fiável do que outra. São instrumentos diferentes para perguntas diferentes. Uma sondagem tradicional dá a fotografia mais precisa naquele momento, porque usa uma amostra grande e independente. Uma tracking poll sacrifica a precisão diária para ganhar continuidade. Não diz quem está à frente hoje, diz quem se mantém forte ao longo do tempo. Se quisermos saber como está o país num dia determinado, específico, usa-se uma sondagem. Se quiser perceber as tendências de uma determinada campanha, se está a mexer ou se não está a mexer, usa-se uma tracking poll. A sondagem mais precisa no dia em que é feita. A tracking poll tem mais poder para detectar tendências persistentes. A sondagem tradicional tem uma amostra grande e é feita num curto espaço de tempo. Cada sondagem é independente da outra. É boa para saber como está o eleitorado naquele momento. Enquanto a tracking poll, a amostra é mais pequena, mas repetida diariamente. Sim, isto dá-nos, portanto, posso dizer de alguma forma, professor, portanto, que elas se complementam, enquanto que uma tracking poll nos mostra, portanto, uma realidade dinâmica, evolutiva, a sondagem dá-nos um retrato fixo de um determinado dia do sentimento do eleitorado. Podemos dizer, a sondagem é uma espécie de uma fotografia, a tracking poll é um filme, só que é um filme que mostra só tendências, mais nada. O professor, portanto, que tem acompanhado este processo, nós na semana passada e até hoje, a nossa atualidade esteve muito marcada pela tracking poll de uma empresa que é Pitagórica para a CNN, a TVI, o Jornal Notícias e também a TSF. E
Professor, essa tracking pool tornou-se de alguma forma um dos elementos mais importantes da própria campanha eleitoral. O que é normal, de alguma forma, portanto, vivendo nós muito de expectativas e de esforços para tentar perceber o que é que está a acontecer na realidade, esse instrumento, mesmo que sendo um filme evolutivo e não um retrato rígido de um determinado momento, ajuda-nos a compreender aquilo que está a passar. Sim, mas o problema a tracking pool é um instrumento que mete tendências, não vencedores diários. Quando é tratado como um campeonato diário, que é o que está a acontecer, o problema não é da sondagem ou da tracking pool, é da leitura que é feita, ou se quiser, da narrativa. E daí, portanto, muitos dos seus esforços para esclarecer o que eram as diferenças. Mas explique-me uma coisa, num determinado momento dessa tracking pool, nós não podemos dizer que o candidato A está melhor colocado e o candidato B está menos bem colocado, ou temos que extrair ilações da leitura, portanto, essa tracking pool apenas no final de uma determinada série de dias? Não podemos fazer dia a dia? Não podemos fazer dia a dia. Vamos considerar, para simplificar, 3 blocos que compõem a janela de entrevistas. Vamos dizer que seja o bloco A, o bloco B e o bloco C, cada uma com 200 entrevistas. Quer dizer que no dia 1 temos o bloco A mais o B mais o C. No dia 2 sai o bloco A com 200 entrevistas e entra o bloco D com outras novas 200 entrevistas. Só ao fim do 4º dia é que demos 3 novos blocos. Portanto, aqui é que é tudo renovado em relação ao primeiro dia. E neste 4º dia podemos falar de um verdadeiro contraste temporal. Estar a olhar para isto como um dia isolado não podemos fazer. Portanto, e depois, aqui há outro aspecto, não sei se queres já passar. Sim, se reparar entre o primeiro, ou entre eles, às vezes a diferença que se deve, obviamente, à própria tracking pool, mas elas são mesmo assim, é que os candidatos estão separados por décimas, vamos dizer assim, e depois, se repararem, entre o primeiro e o quinto, a diferença é muito menor do que os indecisos. Os indecisos são 11,5% aproximadamente. Enquanto 16 para 20 ou 16 para 21 é 5, ou seja, os indecisos aqui têm um papel muito importante. É que não podemos comparar a tracking pool o hoje versus o ontem. Não é uma comparação limpa, como seria uma sondagem independente, porque variações pequenas entre dias consecutivos são frequentemente comparáveis com uma flutuação amostral e com uma própria mecânica da própria janela. O movimento só começa a ganhar estatuto de tendência quando persiste ao longo do tempo. E quando ainda há bocadinho disse que ao longo do tempo, eu diria ao fim do 4º dia, porque o 4º dia já temos uma janela completamente renovada. Mas de qualquer forma, professor, aquilo que nós fomos assistindo nos últimos dias da tracking pool da qual estamos a falar, é que havia, portanto, a possibilidade de nós lermos algumas tendências sobre quais são os candidatos que se mantêm persistentemente no primeiro lugar das preferências dos eleitores e aqueles que, dentro, por exemplo, dos 5 mais competitivos, quais são os 2 que ficam um pouco mais atrás. Portanto, é legítimo, ao fim do 4º dia, especialmente, nós podermos ler uma tracking pool numa perspectiva, portanto, de fotografia e dizer, atualmente, depois desta sequência que nós conhecemos, é muito provável que os candidatos que passam à segunda volta sejam estes 2, enquanto que estes 2 estão no limite inferior dos primeiros 5, tenham menos hipótese de lá chegar. Para já, eu não tratava a tracking pool como uma fotografia, mas sim, como eu disse há bocadinho, como um filme. Certo, mas eu pergunto-lhe se é possível, portanto, em extremo, chegar lá. E o que acontece é que nós temos um erro próprio da própria sondagem que anda na ordem dos 4%. Repare, a única coisa, olhando para este último dia 7 da sondagem, ou melhor, da tracking pool da Pitagórica, a única coisa que podíamos dizer é que o último candidato já estava fora. Mas com 11,5% de indecisos, nós não podemos seriamente dizer que o candidato
A e B vão passar à segunda volta e o C, o D e o E não vão passar à segunda volta. A única coisa, conforme as coisas estão, qualquer um dos 5, ou que eu chamo o top 5, podem passar à segunda volta. Embora lá está, se uma tracking poll nos permite ler tendências, como é que o professor nos ajudaria a ler as tendências nas dinâmicas entre esses top 5? Repare, a tracking pool tem pequenas variações, obviamente, como eu disse, porque entram os tais 200 e ficam, ou se quiser, entra o tal 1/3 da amostra e ficam lá 2/3 da amostra. Nós não podemos justificar isto como algumas manchetes, X ultrapassa Y. Muitas dessas ultrapassagens são apenas ruído ou uma ligeira rotação da janela, não uma mudança real do eleitorado. Sim. Portanto, o valor científico da tracking pool não está em produzir um novo resultado diário, está em permitir e observar tendências a curto prazo com continuidade. Agora, em rigor, nós não podemos dizer muito além da tendência. O que interessa é a direção do movimento, se persiste ou se não persiste. Por exemplo, nós neste momento podemos dizer assim, há um candidato que há 3 ou 4 dias, agora não tinha que olhar para os papéis, está a subir constantemente. Portanto, há 2 ou 3 candidatos que estão a manter. Mas só podemos dizer isto em termos de setas, em termos de tendências. Sobe, desce. Olha, professor, e como é que nós, nesta terça-feira, portanto, é o dia da revelação da grande sondagem da Universidade Católica, aliás, do CESOP, para o público, RTP e Antena 1. Que recomendação é que faz aos nossos leitores da leitura dessa sondagem em comparação ou como complemento da leitura que eles podem fazer das tendências do tracking pool? São realidades completamente diferentes, não há pontos de contacto, cada coisa é a sua coisa, ou acha que é útil para as pessoas poderem ver os resultados da sondagem e depois compará-los com essa evolução da tracking pool? São, como eu já disse, são instrumentos completamente diferentes. E eu acho que a sondagem tradicional, como também já disse, do meu ponto de vista, é mais forte, porque a amostra é maior e a sondagem é completamente independente de outros dados, enquanto a tracking pool mantém sempre 2/3 dos dias anteriores, ou seja, só vai renovando dia para dia 1/3. E volto a dizer, a sondagem vai ser a fotografia naquele momento. Enquanto a tracking pool não é fotografia, eu até chamo de filme, se calhar abusivamente, porque é a ver ao longo do tempo, mas... Sim, mas portanto dá-nos a ideia de que é uma realidade de alguma forma dinâmica, não é? Agora, obviamente, se a tendência da tracking pool for com base nos resultados da sondagem, obviamente isso passa a ser muito forte. Ou seja, portanto, se os resultados da tracking pool nos mostrarem que o candidato A ou B, ou o candidato A e B, mostram uma tendência crescente, e se esse lugar de liderança, digamos assim, que ocupar as primeiras posições for corroborado pela sondagem, portanto, é esse sinal forte que o professor nos disse. Sim, sim. Portanto, pode haver leituras complementares, portanto, fazer uma comparação crítica entre aquilo que nos indica a tracking pool e depois, portanto, olhar para aquilo que nos mostra, portanto, nessa leitura do dia, a própria sondagem. Exato, mas repare, o contrário já não é verdadeiro, porque lá está, a tracking pool vai mostrar tendências, mas naquele momento da sondagem, por alguma razão, o candidato que estava em quarto lugar passa para segundo ou para primeiro. Mas também com umas diferenças, creio, não sei, não conheço a sondagem, vão ser também na ordem das décimas, portanto vai ser um bocado complicado. Portanto, só se existir de facto uma diferença significativa entre candidatos. Sim, olhando para aquilo que nós temos assistido nas últimas semanas, portanto, a proximidade deste grupo, destes top 5, como diz, é tão grande, portanto, a distância é tão curta que, muito provavelmente, com os resultados da sondagem que iremos conhecer esta terça-feira, mais lá para o final do dia, portanto, as expectativas manter-se-ão em aberto, portanto, se calhar vamos mesmo ter que esperar até o próximo domingo para saber quem é que vai à segunda volta. Professor, de qualquer forma, muito obrigado pelo
pelos seus esclarecimentos, pela ajuda que nos prestou, portanto, em ler estas tendências e estes retratos, ou seja, estes tracking pool e estas sondagens. Foi um prazer tê-lo aqui consigo. Muito obrigado e até uma próxima. O prazer é todo nosso, e a Universidade do Minho, especialmente a Escola de Ciências, agradece, porque nós costumamos fazer, que chamamos nós, interação com a sociedade. Portanto, isto faz parte dessa área. É para isso que também nós, jornalistas, servimos. Até uma próxima, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Est-ce que t'es au tel avec elle? On peut sans que se réveille, qu'elle te raque ses rêves. Quelle heure il est? Dans ta tête, tu prends la poudre d'escampette. Je suis qu'un fichier qui se jette, qui se remplace. Durante décadas, o fascínio da América começava com a sedução da cultura e prolongava-se pelas outras facetas do American Way of Life. Por estes dias, há boas razões para duvidar das virtudes do American Way of Life, pelo menos do que se inspira na obscuridade da atual Casa Branca. O que não quer dizer que seja boa ideia dispensar a torrente criativa que nos chega da América. Ainda assim, é bom saber que há alternativas noutros cantos do mundo. Na Europa, por exemplo, em concreto, em França, de onde nos chega Mickey, uma franco-coreana que publicou há semanas um belíssimo disco pop com o título Industrial Plant. No Y, suplemento e página cultural do Público, Gonçalo Frota nota que, embora tenha acabado de chegar, Mickey já andava por cá um par de anos e, desde então, vem sendo apontada como a nova estrela da pop francesa. Francesa, logo europeia. Europeia, logo mundial. Felizmente. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.